Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Wikigel. E a aula de hoje vai falar sobre impactos ambientais, continuando a nossa playlist sobre os problemas ambientais, só que dessa vez nós vamos focar a evolução das técnicas de trabalho e o seu reflexo nos impactos ambientais. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, deixa seu like. No final do vídeo, vai lá e escreva o seu comentário, dizendo aí o que você achou da nossa aula. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o tema? Bom, para começar a nossa aula de hoje, vamos entender um pouquinho o que significa técnicas de trabalho, evolução das técnicas, o que seria isso? Bom, vou utilizar um exemplo bem simples para você memorizar o que seria uma técnica de trabalho. Muito bem, você já viu a sua mãe fazer um bolo? Sua avó fazer um bolo? Já? De que forma que ela faz esse bolo? Não estou falando da receita do bolo aí, do trigo, do açúcar, do ovos, não. Eu estou dizendo dos equipamentos que ela está utilizando para fazer o bolo. Possivelmente, os avós, se você perguntar aí para a vovó como é que ela fazia um bolo, ela vai te dizer que ela batia todos os ingredientes manualmente durante tantos minutos até o bolo ficar homogêneo, pronto para ir para o forno. Já atualmente essa técnica modificou. Você tem aí uma batedeira que vai possibilitar, enquanto a mistura vai se tornando homogênea lá na batedeira, a sua mãe pode ir fazendo qualquer outra coisa porque o serviço está sendo feito pela batedeira. Com certeza ela vai conseguir fazer muito mais bolos por dia, já que ela não vai ter o desgaste físico de ficar batendo o produto toda a vida. Pois bem, então isso é técnica de trabalho. As técnicas são passadas de gerações em gerações e cada um vai adaptando a técnica à sua necessidade. Então, vamos agora colocar isso em relação ao conteúdo de impactos ambientais. Bom, primeiramente, os impactos ambientais são transformações que ocorrem no ambiente que nós denominamos como aspectos negativos de transformação. Vamos tentar traçar uma linha do tempo das principais transformações que ocorreram no meio ambiente e que técnicas foram responsáveis por essas transformações. Vamos iniciar no período primitivo, quando o homem ele dependia do ambiente em que ele vivia para sobreviver. Então, ele vivia da caça e da coleta. Havia impacto ambiental nessa técnica de caçar e de coletar? Claro que havia. Porém, o ambiente se recuperava rapidamente dessas transformações, porque o tempo que o homem levava para alterar o ambiente era rapidamente reconstituído por este meio ambiente. Muito bem, evoluindo um pouquinho a mais, o homem se torna sedentário, deixa de ser nômade e passa agora a cultivar o solo e a criar animais. E para isso ele precisa de um espaço fixo. Esse espaço precisa ser, por exemplo, desmatado, no caso aí da agricultura ou da pecuária, para a criação de animais. Como é que ele vai desmatar? O surgimento, por exemplo, do fogo como um meio, uma técnica de limpar o ambiente. O uso de arados, inicialmente feito com madeiras, depois com a descoberta do ferro e depois com a força do animal, para remover as camadas do solo, tirando aí as camadas menos férteis e pegando as camadas mais férteis e trazendo para a superfície. Foi uma transformação no ambiente promovida pelas técnicas de trabalho. Essas transformações já começaram a ser sentidas numa escala geográfica maior, ou seja, o homem já fazia transformações que o ambiente não conseguia se recuperar na mesma proporção que os impactos eram produzidos. O emprego das técnicas de trabalho tinha como objetivo não só aumentar a produção, mas reduzir o esforço físico feito pelo homem no seu trabalho.
E aí nós vamos poder citar alguns elementos da natureza que foram utilizados para a substituição da mão de obra humana, como, por exemplo, a força do vento e a força das águas. A força animal também foi muito utilizada para a substituição da força física do homem, principalmente para mover elementos do espaço de uma região para outra. Nós temos aí, por exemplo, a força animal utilizada no arado, no transporte. Nós vamos ter aí o carro de boi, o cavalo, as carroças, que vão ser uma força que vai possibilitar o homem desenvolver o uso dos recursos do ambiente num espaço cada vez maior. Mas nós vamos ter um elemento da natureza que, ao ser utilizado, provocou grandes transformações no ambiente. Foi a força gerada pelos combustíveis fósseis. E o primeiro combustível fóssil, você sabe qual foi a ser utilizado? Não? Então, anota aí no seu caderninho, porque é uma questão que você vai sempre ter que recordar. O uso do carvão mineral como força de transformação. Qual elemento nós vamos estar focando na nossa história relacionado a esse uso? A Revolução Industrial. Exatamente, a Revolução Industrial, que ocorreu no século XVIII, foi um marco divisor de águas na evolução do homem, das técnicas de trabalho. A partir do uso do carvão como força capaz de mover máquinas sem a utilização do homem, vai fazer com que haja uma grande transformação no ambiente, tanto no meio rural quanto no meio urbano. No meio rural, nós vamos observar a necessidade da produção cada vez maior de produtos a serem enviados para as atividades industriais, como no caso da Revolução Industrial, que ocorreu com a indústria de tecido. E a produção de lã, ela foi fundamental para manter a matéria-prima dessas atividades industriais. E o campo se adequou a essa nova realidade, fazendo aí uma produção em massa de lã. E, claro, todo o impacto ambiental que veio dessa situação, o maior desmatamento, a monocultura, tá? E na área urbana nós vamos observar aí os impactos provocados pela poluição atmosférica, o dióxido de carbono, que vai ser eliminado pela atmosfera através da queima do carvão, além dos impactos sociais que vão ser alvo de uma próxima aula. Nós também vamos ter aí, logo depois, o uso do petróleo com outra fonte de energia com grande poder de transformação do ambiente. E se nós observarmos até os dias atuais, essas técnicas continuam aumentando, continuam transformando o ambiente. Fácil a gente fazer uma observação quando se desmatava utilizando aí o machado, uma ferramenta bem rústica, bem tradicional, e hoje se utiliza tratores concorrentes para desmatar. O que melhorou aí? A técnica de trabalho. Resultado, maior área desmatada, maior impacto ambiental. Atualmente existe uma grande discussão sobre técnicas sustentáveis de trabalho. O que seria isso? Seriam técnicas que possibilitem o aumento da produção, mas com uma redução da carga de impactos no ambiente, seja impactos no ar, na água ou no solo. Nós vamos observar com as discussões dos impactos ambientais que só foram sentidos na nossa sociedade em grande escala a partir da segunda metade do século XX. Em 1970 nós vamos já iniciar aí algumas conferências que discute, que debate esse tema em escala global. E nós vamos observar que há hoje
uma necessidade de criar técnicas de trabalho que mantém um equilíbrio que nós denominamos como desenvolvimento sustentável. Um equilíbrio entre o desenvolvimento da economia, do homem e do ambiente, ou seja, desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então, hoje a busca por técnicas que possibilitam um crescimento econômico, social e ambiental é uma das preocupações no desenvolvimento da atividade humana. Bom, pessoal, esses impactos hoje eles estão globalizados e por isso nenhum problema, por menor que seja, ele está isolado na Terra. Existe dessa forma a preocupação de todo o planeta em criar alternativas sustentáveis, sejam pequenas que atendam uma localidade ou seja em grande escala que vão criar legislações em que os países vão precisar se adequar para poder manter o seu desenvolvimento dentro dessa nova esfera de desenvolvimento. Bom, pessoal, nessa aula nós discutimos sobre as técnicas de trabalho e sua influência em relação aos impactos ambientais. Na nossa próxima aula, nós estaremos discutindo as conferências relacionadas ao meio ambiente, relacionadas aí aos danos provocados por essas técnicas que inicialmente não teve uma preocupação muito grande por parte do homem de produzir de forma sustentável. E se você gostou da nossa aula, não esqueça de dar um like. Se você ainda também não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve. E vou pedir um favorzinho para você, vai lá nos comentários e diz que impacto ambiental é mais forte na sua região. O impacto ligado ao solo, à água ou ao ar. Coloca aí e se você conseguir identificar a causa desse problema, coloca lá também a causa do problema. Vamos aí fazer uma radiografia da nossa região em relação aos impactos ambientais. Até a próxima aula, pessoal!